portucalenses. Bom, e os portugueses não viam com bons olhos essa espécie de sujeição à Galiza. Havia resistência e o jovem Afonso Henriques vem a encabeçar essa resistência, apoiado por um lado pelos burgueses de Guimarães, pelo arcebispo de Braga e também por muitos fidalgos portucalenses. E Afonso Henriques, com essas forças, resolve apoderar-se do governo do condado. É claro que a mãe não concordou. A mãe entendia que a condessa era ela. E os dois, mãe e filho, travaram um combate no campo de São Mamede, perto do castelo de Guimarães. Devo dizer que, passados alguns anos, a esse lugar já se chamava o Campo de São Redanhas. Redanhas, em sentido figurado, quer dizer feitos de valentia, atos corajosos. Compreendo perfeitamente que ao sítio onde houve uma batalha se tenha ligado essa ideia de feitos valentes. Ora, nós sabemos, e sabemos perfeitamente, porque Fernão Lopes o diz, onde era o Campo de São Redanhas. Ficava a meia légua de Guimarães, na estrada de quem vem do Porto para Guimarães. O lugar é, portanto, o que agora estão a ver. As tropas de Dona Teresa vinham atacar e precisavam de passar o rio, certamente por aquela ponte que já nessa altura existia. E foi aqui que se deu o combate que fez nascer Portugal. Depois do combate de São Mamede, é Afonso Henriques quem governa o condado portucalense, com o Porto e Coimbra, embora o condado, é claro, dependa do rei de Leão. Entre as muitas ações militares de Dom Afonso Henriques, nenhuma ficou tão célebre como a Batalha de Ourique. A Batalha de Ourique é realmente um caso curioso. Não há dúvida que houve uma batalha, foi no ano de 1139, entre as forças de Dom Afonso Henriques e forças mouras. Dizem que eram muitos reis, enfim, porque depois a lenda foi ampliando e acabou por transformar essa batalha num acontecimento extraordinário, estrondoso, com a própria intervenção de Deus, com o milagre. Deus veio do céu à terra e apareceu a Dom Afonso Henriques para lhe anunciar que lhe ia dar a vitória em troca de depois ele, Dom Afonso Henriques, lhe dever consagrar este país. É curiosa essa história, porque realmente a lenda do milagre só aparece no século XVI, mas foi acreditada piedosamente nos séculos XVI, XVII, XVIII, e é preciso chegarmos quase ao fim do século XIX para que o nosso grande escritor Alexandre Herculano tenha mostrado o que havia de, enfim, inadmissível em todas essas fantasias. Chegou-se mesmo ao ponto de dizer que nem sequer houve batalha. Isso não é verdade. Realmente houve uma batalha de Ourique. Não se sabe ainda hoje ao certo onde, não se sabe. Estou a falar-lhes nisto aqui no monumento, num monumento feito à Batalha de Ourique. É um monumento em Vila Chã de Ourique, nas imediações da Vila do Cartaz. Um belo monumento que representa aqui os ricos homens do tempo de Dom Afonso Henriques e lá em cima o vulto da Vitória. Bom, mas se fomos ao Alentejo, à região de Ourique, eu podia-lhes mostrar outro monumento à mesma batalha.
Há outras regiões, por exemplo, Leiria diz que foi lá. A verdade é que, ao certo, não se sabe onde foi a batalha. Que a batalha existiu, não há dúvida nenhuma, e que essa batalha deu ao jovem Dom Afonso Henriques um enorme prestígio que lhe foi útil para alcançar a realeza e a independência, disso também não pode haver dúvidas. A partir de 1140, Dom Afonso Henriques já assina rei. Afonso, rei dos portugueses. Para se poder considerar um rei independente, ele naturalmente não podia prestar vassalagem ao rei de Leão. E, de facto, nunca a prestou. Mas é claro, isso custou-lhe combates sangrentos, negociações muito hábeis. E em 1143, esta data também é importante, numa reunião que foi feita na cidade de Zamora, o próprio rei de Leão deu a Afonso Henriques já o tratamento de rei. Finalmente, em 1179, pela primeira vez, o Papa, numa bula célebre, Manifestis Probatum, reconheceu Afonso Henriques como rei de Portugal. É claro que a independência de Portugal deve muito a Dom Afonso Henriques, mas não foi apenas a valentia, a teimosia e o gênio político de um homem que estiveram na base do nascimento de uma nova nação. Portugal tornou-se independente, isto é, tornou-se nação que tem o direito de se governar a si própria, porque toda a região tinha um caráter próprio e principalmente porque existia um povo português, um povo com uma língua própria, uma língua muito diferente da que se falava em Castela ou em Leão. Esse povo tinha conhecido uma situação de quase liberdade no tempo dos mouros e agora apoiava o príncipe que protegia os concelhos que eram o vestígio da liberdade popular ameaçada pela Reconquista. De facto, foram os concelhos que deram a Dom Afonso Henriques a força que lhe permitiu ser independente, a começar pelo Conselho dos Burgueses aqui de Guimarães, que lhe permitiu resistir a um cerco posto pelo rei de Leão e que lhe deu também as tropas que lhe fizeram ganhar o combate de São Mamede. E à força do povo juntava-se a força dos bispos, que queriam ver as suas dioceses independentes das sés metropolitanas de Toledo e de Compostela. Ele manteve, por um lado, a guerra com os mouros e conseguiu que a fronteira do seu reino passasse da linha do Mondego para a linha do Tejo, com a conquista definitiva das grandes cidades de Santarém e de Lisboa, e com Lisboa apoderou-se de Sesimbra, de Sintra, de Palmela. Constroem-se grandes monumentos, como é, por exemplo, a Sé Velha de Coimbra, ou a Sé de Lisboa, ou o convento de Alcobaça. Olhem, ou este convento de Santa Cruz de Coimbra, ou São João de Tarouca, ou o Castelo de Leiria. É, portanto, um grande e construtivo reinado. A monarquia que nasceu assim, com Dom Afonso Henriques, foi essencialmente popular, no sentido de que a força do rei era a força do povo. Governou Portugal desde 1127 até à data da morte
em 1185, portanto, durante 58 anos. Quando ele morreu, Portugal era considerado já um reino independente e estava em franco progresso. Ele dispôs que depois da morte queria que o enterrassem em Coimbra, no altar-mor do Mosteiro de Santa Cruz, que ele próprio tinha fundado. E eu venho dizer estas palavras precisamente em frente do túmulo do fundador da nacionalidade. Este túmulo que estão a ver, que é grandioso, é uma homenagem ao fundador de Portugal. É claro que é já obra do rei Dom Manuel, que em cerca de 1520 manda construir este grande monumento. Mas é ali que, desde a morte, jazem os seus restos mortais. Mas talvez o aspecto mais notável do seu governo seja a proteção que ele deu constantemente aos conselhos dos moradores. Discute-se muito ainda hoje qual é a verdadeira origem dos conselhos medievais portugueses. Bom, há quem diga que eles representam os municípios romanos, municípios que tinham estado esquecidos durante alguns séculos, mas que ressuscitaram na Reconquista. Eu penso que não foi assim. Penso que os municípios romanos realmente desapareceram quando desabaram todas as instituições da autoridade romana e foram substituídos pelas autoridades dos nobres que se apoderaram das terras depois da invasão visigótica. Mas depois, os invasores mouros mataram ou expulsaram os donos visigóticos das terras e os moradores que lá ficaram, que eram os vizinhos. Esta palavra vizinho é curiosa porque vem de vicus. Ora, é vicus que deu Vigo. Depois os árabes substituíram pela palavra deles aldeia. O vicus era uma aldeia. Os moradores das terras ficaram sem senhores e tiveram de se organizar para resolver os seus próprios problemas, os problemas da sua vida coletiva, porque alguém tinha que fazer justiça, alguém tinha que mandar reparar os caminhos por onde se passava, tinha que mobilizar e administrar os lagares do vinho e do azeite, os afolhamentos da terra, o regime da pastorícia. Tudo isso eram problemas de todos e que só podiam ser resolvidos por todos. Por isso, os vizinhos reuniam-se. Penso que nos primeiros tempos não haveria passos do concelho, portanto, reuniam-se à sombra de grandes árvores e aí decidiam coletivamente o que é que se devia fazer. O nome que se dava a essas reuniões era os conventos públicos vicinorum, quer dizer, as reuniões coletivas dos vizinhos. E, portanto, a autoridade que outrora era exercida pelo nobre visigótico passa agora a pertencer à reunião coletiva dos vizinhos. Reparem que isto é uma mudança profunda. No mundo romano e depois no mundo visigótico, quem governa a terra é o dominus, o dono. Na sociedade posterior à invasão sarracena de 711, os senhores da terra são mortos ou são expulsos e quem governa a terra são os vizinhos. Isto são dois caminhos opostos: senhorialismo ou municipalismo. Se a terra fosse de um nobre ou da igreja, não pagava impostos, quer dizer, era imune. Mas se a terra fosse de um concelho, isto é, se ela fosse governada pelos vizinhos, o senhor era o rei e, portanto, era ele quem tinha direito a receber os impostos, impostos que eram fixados nos forais. Impostos e serviços.
entre outros, um serviço militar que consistia em, durante um certo número de semanas por ano, sempre na primavera, cada concelho tinha que pôr ao serviço do rei um certo número de cavaleiros, eram esses os famosos cavaleiros vilãos, um certo número de besteiros, eram lavradores armados de bestas, e um certo número de homens de pé. É claro que isso tornava o rei o mais forte chefe militar do país, porque cada concelho mandava poucos homens, mas muitos concelhos formavam uma grande hoste. Nenhum senhor, nenhum conde podia ter a veleidade de medir forças com a hoste real. O trono português teve assim, desde o início, na sua base, a força do povo. E também isso marcou o nosso destino histórico e modelou a maneira de ser política da nação portuguesa. A Dom Afonso Henriques sucede no trono o filho, Dom Sancho I. Dom Sancho foi também um grande rei, concedeu muitas dezenas de forais, fez